Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa tarde. Esse que vos fala é o Nuneira, canal Só Dólar Trader. Galerinha, quero fazer um videozinho rapidinho aqui com vocês, só para mostrar como é que foi o desempenho, tá, do Magic Point aí na sexta-feira, tá certo? E aí eu já vou aproveitar traçar o Magic Point para amanhã, segunda-feira, dia 15, certo? Então vamos lá rapidinho ver como é que foi o desempenho do mercado na sexta-feira. Vamos lá. Eu estou aí no time frame de 3 minutos, tá certo? Vou puxar aqui para abertura. Ó, tá aí, ó. O mercado abriu acima da Magic Line superior, tá vendo? A primeira Magic Line. Abriu acima, abriu no 423, 5.423. Então abriu lá no 23, subiu, certo? Lembrando que esse mercado é em região de venda, tá certo? No momento que ele abriu, na verdade, ele abriu na região de compra, tá? Porque a região de venda ele abriu na região de fronteira. A região de compra estava até o 20, né? Estava até o 20, tá certo? 420 para cima, região de compra. Então ele abriu no 423, ó, um pouquinho acima, tá? Abriu em região de fronteira. Então aqui houve uma briga, tá vendo, ó? Houve uma briga e uma vez que o mercado vem para baixo, cruzou a região de fronteira, veio para baixo, brigou aqui e se manteve abaixo da região de fronteira, abaixo da Magic Line central, ó. Veio para baixo da Magic Line, brigou, os compradores não conseguiu subir, o preço veio para baixo, tá certo? E aí fez pullback na Magic Line, na primeira Magic Line. Deixa eu só explicar para vocês o que é o Magic Point, tá pessoal? Isso aqui, o Magic Point não é um indicador. O Magic Point eu criei baseado no range do mercado. Então eu traço essas linhas aqui todos os dias após o fechamento de mercado. Eu faço um cálculo, tá certo? E que me dá esses valores aqui, ó, de preço. São 4 linhas e 4 linhas acima e 4 linhas abaixo da linha central, ok? Baseado no range diário. Isso aqui muda a cada dia, tá certo? Então cada dia vocês vão ver que elas estão traçadas num local diferente, num nível de preço diferente. E o que eu uso para o meu dia como objetivo? Eu chamo de range de referência, ó. Eu quero pegar só 1/4 de todo esse movimento aqui, ó. Tá vendo, ó? Se eu pegar essa quantidade de pontos aqui, é o meu objetivo e acabou, ó. Sexta-feira estava com 16 pontos e meio, o range de referência era 16 pontos e meio, tá certo? Se eu não estou equivocado. Peguei esse aqui, acabou, desligo o computador, já era, acabou o dia, tá certo? Bateu meta. Não fico brigando, às vezes ele dá todo esse movimento, às vezes dá. O mercado é soberano, ele faz o que ele quer. E depois eu quero tecer um comentário com vocês a respeito de day trade, tá? Para aqueles que estão começando agora, aqueles que estão chegando no mercado, para que vocês possam entender o que é o day trade, tá? A gente está falando aqui de day trade. São operações rápidas no mesmo dia, né? Operações muito rápidas. Compreende-se day trade, operação que você começa e termina no mesmo dia, tá bom? A grosso modo é isso, tá? Mas é preciso se aprofundar um pouco mais nesse sentido, e é isso que eu quero discutir com vocês em seguida. Vamos falar a respeito do desempenho do mercado, depois eu volto a comentar esse respeito. Enfim, então o mercado veio, pagou o primeiro objetivo aqui, ó. Era 10 horas da manhã, tá vendo? 10:03. Ele veio bater na Magic Line central. Agora é importante entender o seguinte, pessoal. O mercado entrou em região de venda. O meu objetivo é 16 pontos e meio. Eu preciso que o mercado chegue até a próxima linha, a Magic Line, para pagar meu objetivo? Não. Se eu conseguir fazer o meu objetivo nesses movimentos aqui do mercado, ó,
sobe, desce, acabou, eu tô fora do mercado. O que eu tenho é o range de referência, 16 pontos e meio, é isso que eu preciso, 16 pontos e meio. Independente dele, se ele ficar aqui brigando, ó, e o que que acontece? Eu sabendo que o mercado está em região de venda, eu só vou fazer venda. Nos outros vídeos eu já expliquei isso para vocês. Eu não vendo não compro em região de venda e não vendo em região de compra, ok? Então, se o mercado fica aqui, ele bate na Magic Line ou chega nessa região, porque como eu já expliquei em outras vezes, em outros vídeos, eu não preciso necessariamente que ele toque a linha. É 5 pontos acima, 5 pontos abaixo, 4 é a região, tá certo? É a região da Magic Line. Então, eu entro com 2 contratos, faço parcial, geralmente eu faço de 5 pontos, o mercado volta para a região, eu volto, retomo o lote, volto a vender, o mercado desceu, eu solto aquele lote, fico apenas com um. O mercado subiu, eu recompro o lote e assim vai. Até o que? Até alcançar o meu objetivo financeiro ou o correspondente a em pontos. Ou seja, são 16 pontos. Se eu entrar com a quantidade de contratos maior, obviamente eu não vou precisar de 16 pontos, porque o que eu busco é 16 pontos com um contrato. A minha referência, que dá R$ 160, correto? Então, se eu olhar para o financeiro, eu preciso de R$ 160. Então, se eu entrar com 2 contratos, eu não vou precisar esperar atingir a outra Magic Line, né? Uma vez que ele alcançou o meu objetivo financeiro, eu saio do mercado, tá certo? É importante entender essas pequenas questões. Enfim, o fato é que ele veio, pagou os 16 pontos aqui, 10h30 da manhã, 10 horas da manhã, tá vendo? 10h03 ali, ele tocou a Magic Line central. E aí ele ficou brigando aí, os compradores suprimindo os vendedores, tentando impedir que ele chegasse ao objetivo, tá certo? E o objetivo era lá no 86. Lá no 86, eles tinham que chegar lá no 86. O alvo deles era 86. E não deu outra. Bateu no Magic Line central. Veio buscar a primeira Magic Line inferior. Eu chamo de Magic Line negativa. A primeira Magic Line negativa. Olha aí, ó. Veio embora. Pagou. Aí, o objetivo desse mercado era o 386. Quando o mercado atinge o objetivo dele, atinge o alvo, a região que era venda se torna a região de compra. E o que que acontece? O mercado cruzou a fronteira, tá certo? Cruzou a fronteira e foi para baixo. Isso significa dizer que ele entrou numa nova região de venda. O ímpeto dos vendedores está muito alto. Eles querem buscar uma nova região, um novo alvo. Então essa região, essa nova região, abaixo do 86, região de venda, tá certo? E essa região aqui acima do 86, região de compra, porque o alvo foi atingido aqui pelos compradores. Agora entrou na região de compra, o alvo foi atingido pelos vendedores. Está agora em região de compra, o objetivo dos compradores é levar até o alvo lá em cima, tá certo? No 420. O que não aconteceu. Veja que os vendedores suprimiu os compradores aqui e o preço veio embora, veio para baixo. Tem alvo lá embaixo, tá? Novo alvo dos vendedores é lá embaixo. Vai chegar lá? Não sei, a gente não sabe. O mercado é soberano, ele faz o que ele quer. Mas a gente precisa saber o que a gente faz. Como eu sempre digo para vocês, e nos vídeos anteriores está lá, vocês podem ver. Pegou o seu, não fica esperando o mercado dar todo o range. Pega o range de referência que é 16 pontos, ou seja, um quarto do movimento, pegou o seu e sai, desliga o computador, vai viver sua vida, tá certo? Veja que ele volta, ele desce, vai buscar a linha inferior, a segunda linha inferior do Magic Point, né? Ó, e aí ele vem, tá certo, e bate. O mercado está continua em região de venda, o mercado ainda não atingiu o alvo da região de venda. Ele vai lá? Não sei, tá certo? O mercado faz o que ele quer. Pode ser que ele volte
para a região de fronteira lá no 86, 386 e volte a cair de novo. O que a gente precisa ter em mente é o que a gente vai fazer no mercado, tá certo? Então esse foi o desempenho do mercado na sexta-feira. Eu fiz aí uma operação, tá lá o vídeo, vocês podem ver aí, tá no TikTok, tá no Instagram, tá no YouTube, tá certo? Tá aí no YouTube. Vocês podem ver aí no canal Só Dólar Trader, tá certo? Agora vamos lá. Eu falei que ia fazer um comentário com vocês antes de colocar aqui, traçar as Magic Lines para amanhã, dia 15, segunda-feira. Eu quero falar a respeito do Day Trade. Para vocês que estão começando agora no mercado, é o seguinte: o Day Trade funciona da seguinte forma. Imagina o Day Trade como uma viagem, um cruzeiro que você vai fazer, certo? E o mercado é o comandante dessa viagem. A operação que você entra, você está disposto a pagar uma passagem para esse cruzeiro. Digamos que você vai atracar aqui em São Paulo, em Santos, e vai para Florianópolis, certo? De navio. Em princípio, se determinou uma rota, tá? Você entra e você paga um ticket. Estou disposto a pagar um ticket para fazer essa viagem. Só que você precisa entender que o comandante do navio, o mercado, faz o que ele quer. Ele pode dizer o seguinte: olha, antes de ir para Florianópolis, eu vou lá em Porto Seguro. Quero ir lá, atracar lá para depois voltar para Florianópolis. Entende? O que eu quero dizer com isso? Quando você entra no mercado, você tem que estar disposto a pagar um ticket. O ticket que você vai pagar é o valor do loss que você está disposto a tomar, se o mercado vir contra você nessa operação, tá certo? Às vezes você entra numa operação em determinado ponto e o mercado segue dali em sentido a direção ao seu alvo, mas nem sempre é assim. Aliás, na maioria das vezes não é assim. Ele vem contra você, contra o seu preço de entrada, ok? E no geral, quando você não sabe o que está fazendo, quando você entra no mercado sem saber que região está, se o mercado está em região de compra ou de venda, você acaba entrando errado e no geral o mercado vem contra você. E aí você não aguenta o balanço do mercado. 5, 10 pontos de loss, tá certo? Então, basicamente, o que você precisa entender é o seguinte: quando você entra numa operação, você paga um ticket. Esse ticket é o valor que eu estou disposto a perder, tá certo? Entre com esse pensamento, porque você não controla o que o mercado faz. Você controla apenas o quanto você precisa, o quanto você pode perder, ok? Então digamos que você entrou aqui, eu chamo essas linhas aqui, ó, Magic Lines aqui, de porto, porque aqui você pode zarpar ou atracar. Quando eu falo zarpar, você pode começar a entrar numa operação de venda aqui, ou de compra, que seja, e aqui você faz uma parcial, ou sai da sua operação, se atingiu seu alvo em pontos, entende? Ou seja, você atracou, você zarpou daqui e atracou aqui. Ou você pode vice-versa, pode ser compra, zarpou daqui, atracou aqui, soltou o lote aqui, entendeu? Mas a viagem, quem controla é o comandante, não é você. Você só pagou o ticket e você tem o objetivo de chegar lá do outro lado, ok? Aí você pensa o seguinte: essa viagem vai valer a pena se eu... Quem é que está lá esperando, me esperando do outro lado? Vale muito a pena eu arriscar esse ticket para ver a pessoa que está me esperando do outro lado do porto, onde eu quero atracar. O navio zarpa daqui, o comandante define a viagem. Olha, a viagem vai sair de Santos para Florianópolis. Só que no caminho, o comandante pode dizer assim: não, mas antes eu vou fazer o seguinte, eu quero ir lá no Porto Seguro para depois voltar para Florianópolis. Aí você tem que pensar o seguinte: o ticket que eu estou pagando para fazer essa viagem aqui, ó, direto, compensa eu esperar ele lá em Porto Seguro para depois voltar para Florianópolis? Não compensa, então não vou entrar. Eu vou esperar ele lá em Porto Seguro e quando ele voltar e passar aqui eu pego direto. Não quero ir lá em Porto Seguro. Entendeu? Esse ticket aqui é o balanço do mercado.
essa volta que ele dá aqui é o balanço do mercado. Aí você tem que definir se vale a pena você esperar, entrar aqui no navio, zarpar daqui com ele lá no Porto Seguro e depois voltar para Florianópolis, ou não, não vale a pena, eu vou pegar só daqui de Santos direto para Florianópolis. É o preço que você paga por entrar na operação, entendeu? Ou seja, é o loss, a quantidade de financeiro ou de pontos que você tem que definir antes de entrar na operação. Porque você não comanda, quem comanda a viagem, o roteiro, o cruzeiro é o comandante. Você só tem um objetivo e um valor que você pode estar disposto a pagar pelo ticket. Tá certo? Não vou me estender muito, mas basicamente é isso para vocês que estão chegando agora, que estão começando. Agora, o mais importante de tudo é, e isso é que faz muitas pessoas perderem no mercado, é não saber qual região o mercado está. Porque quando você sabe a região que o mercado está, se é de região de compra ou de venda, você, a partir dessa informação, você pode definir qual o valor do ticket que você quer pagar. Mas quando você não sabe qual é a região, você está entrando no escuro. Então você pode entrar tentando ir para Florianópolis, achar que o mercado está indo para Florianópolis, quando na verdade o mercado está indo para Porto Seguro. A rota que o comandante vai definir não é essa aqui, ó, e sim essa. Só que na sua cabeça você imagina que é essa. Ou seja, você está pegando o, o navio, o cruzeiro, na direção errada. Entendeu? E a minha metodologia de operar é saber qual região que eu estou, ou seja, qual direção eu estou indo, para que eu não invista um valor de ticket nessa passagem, nesse cruzeiro, para um destino errado, entendeu? Consegue compreender? Porque quando eu sei qual o destino do cruzeiro e eu tenho o objetivo de chegar lá do outro lado para ver quem eu quero ver, que no caso aqui do mercado é o financeiro, eu invisto esse ticket e eu sei, né, a direção que eu quero tomar, né? E se o mercado, o comandante está definindo a viagem, olha, nós vamos para Florianópolis, eu quero entrar nesse sentido, com essa direção, tá certo? Agora, quando eu não sei, eu vou pagar um ticket, entrar num cruzeiro porque eu não sei qual que é a direção, se é para Porto Seguro ou para Florianópolis, fica difícil, entendeu? Então, basicamente é essa analogia que eu queria fazer com vocês, tá certo? E agora eu vou traçar aqui o Magic Point para segunda-feira, para que nós tenhamos aí uma ideia de qual é o range de mercado. O Magic Point serve para me dar qual é o objetivo que eu quero em pontos ou em financeiro que eu quero para aquele dia, tá certo? E o mercado costuma respeitar muito essas linhas aqui, ó. Eu chamo de Magic Point todo esse grupo de linhas. E isso aqui eu chamo de Magic Line. Por quê? Porque parece mágica. Não é, tá, gente? Isso aqui não é mágica, mas o mercado respeita demais essas linhas. Isso é fruto de mais de 10 anos de mercado, só 5 no dólar. 5 anos direto só no dólar, tá certo? Então, observando o comportamento de mercado e fazendo muitos cálculos, eu cheguei nesses cálculos que o mercado respeita demais. E essas linhas eu traço todos os dias baseados no range de mercado. Dito isso, vou dar um pause aqui, vou traçar a Magic Line e já volto aí. Só um instante. Bom, tá aí, pessoal. Magic Point traçado para segunda-feira. Range de referência 17 pontos. Range de referência 17 pontos, tá ok? Lembrando que o mercado está em região de venda, tá? O mercado está em região de venda. Então, na segunda-feira, ele abrindo aí nessa região, procurem por venda, tá certo? Procurem por venda. Muito cuidado para vocês não
fazer compra em região de venda, tá certo? Abaixo do 86 é venda, abaixo do 86 é venda, tá certo? 85, 86, abaixo dessa linha aqui é venda. Acima dessa linha, o mercado entra em região de compra. Nessa região, o mercado briga, porque é uma região de fronteira, então sempre vai haver briga nessa região de fronteira, tá certo? Porque quando entra acima da linha de fronteira, entendam, essa linha aqui é do Magic Point, tá? Mas o mercado tem uma linha imaginária aqui, que eu sei que é a linha onde divide a região de compra e de venda. Então, se o mercado passou para baixo do 86, 85,5 e não bateu no alvo da região de venda, ele ainda continua sendo região de venda. Se ele passa para cima do 86, vira região de compra. Mas aqui tem briga, porque os vendedores não querem perder sua região e os compradores, por sua vez, querem jogar lá para cima para ir buscar o alvo deles, que é lá no 420, tá certo? Então, fiquem atentos a isso, tá bom? Fiquem atentos a isso. Acho que basicamente é isso que eu tenho para falar para vocês, tá certo? Está aí traçado para segunda-feira. Observem como é que o mercado se comporta na segunda. Prestem atenção. E tem muita coisa para falar com vocês, mas em princípio é isso. Um videozinho curto, tá certo? Grande abraço a todos. Aqueles que puderem se inscrever no canal, dar aquele like, deixar aquele like, né, para fortalecer o canal, a gente agradece. Canal Só Dólar Trader, esse que vos fala é o Nuneira, tá certo? Curte, compartilha. Se esse vídeo agregou de alguma forma aí no seu conhecimento, para que você possa melhorar a sua performance no mercado, deixa aquele like, a gente agradece. Grande abraço a todos e vamos que vamos. Fui, galerinha!